8 de maio de 2020. Olá, queridas e queridos irmãos. Perdoa-nos assim como temos perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 12. Devo sempre lembrar a graça que me é dada diariamente e estender essa graça às pessoas em minha vida. É realmente verdade que um dos maiores pecados em nossos relacionamentos é o pecado do esquecimento. Considere a seguinte parábola de Jesus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Pague-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Mateus capítulo 18, versículo 23 a 33. Todos podemos nos esquecer. Todos podemos deixar de lembrar da magnificência, do amor e misericórdia que nos têm sido mostrados. Todos podemos esquecer que nunca teríamos adquirido ou merecido as melhores coisas em nossas vidas. Todas elas são nossas por meio da graça. Eis o problema. Na proporção em que esquecemos da graça que nos foi dada, torna-se mais difícil estendermos essa graça aos outros. Na proporção em que esquecemos o quanto fomos perdoados, torna-se mais difícil perdoarmos os outros. Se falharmos em viver com um coração cheio de gratidão pelo amor que nos tem sido dado gratuitamente, será muito difícil amarmos as pessoas como devemos. É e sempre foi verdade que ninguém age mais pela graça do que alguém que esteja profundamente persuadido de sua própria necessidade e de que tem sido graciosamente suprido por um Deus de eterna misericórdia. Ele nos dá o que nunca poderíamos adquirir sozinhos. Por quê? Então, recusamos dar até que as pessoas atinjam o padrão que nós estabelecemos para elas. O chamado para perdoar imediatamente expõe nossa necessidade de perdão. O chamado para dar graça revela nossa necessidade de graça. O chamado para perdoar é, ao mesmo tempo, um chamado para lembrarmos e sermos gratos. Quando lembramos o quanto estávamos perdidos, olhamos com mais ternura para as pessoas que nos cercam e desejamos para elas a mesma graça, que é nossa esperança. Que Deus nos dê a graça de lembrarmos e o espírito voluntário para dar a outro o que nos tem sido dado. Para mais estudos e encorajamento, leia Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 32. Você acabou de ouvir: "As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã", do pastor Paul David Tripp. Que Deus nos abençoe.